Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças que nos acolhe, uma escola, uma universidade que nos orienta e, ao mesmo tempo, um hospital que alivia as nossas dores. Falar do Evangelho do Cristo para nós é motivo de sobrevida que torna-se algo muito simples, muito fácil, porque com a filosofia que nos ensina a pensar, com a ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar, tornando-se essas três frequências, a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, nós podemos mergulhar na nossa estrutura íntima e buscar as nossas origens, compreender a nossa natureza e, consequentemente, a nossa destinação. Nós iniciamos a nossa fala, as potencialidades da alma, em 5 pilares, para que nós possamos entender melhor, se já não compreendemos, a nossa própria realidade. Porque muitos de nós, como já dizia Zoroastro, trazemos um amigo oculto em nós que desconhecemos. Ou conforme os nossos irmãos hindus, estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou conforme consta no cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. A nossa gratidão pela presença de cada um, aos nossos irmãos internautas, principalmente pelo prestígio da última palestra, que está com quase 70 mil acessos, até agora há pouco, quando visualizamos. O nosso mais profundo e sincero agradecimento. O que eu vou dizer, se não vir, ou se não for ao encontro das vossas buscas, daquilo que vocês entendem como verdade, desconsiderem. Porque para mim, tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Eu não consigo mais conceber a visão que saímos de Deus, perdemos o endereço e a ele estamos procurando retornar. Porque não tem como sair de Deus, porque não existe um espaço fora do. Em Deus tudo é imanente. E já que tudo que existe, existe nele, é justo imaginar que esta onipotência, esta onisciência e esta onipresença elaborou uma lei por meio da qual rege desde o micro ao macro do mesmo modo, com a mesma justiça, com as mesmas oportunidades e possibilidades. E se existe nele, regido pela mesma lei, tudo que existe é vivo, da mais pequenina fração luminosa ao mais elevado astro. E se tudo é vivo, a lei recomenda que tudo seja solidário, onde o mais experiente, se quer avançar em sabedoria e construir a paz em sua própria consciência, precisa auxiliar os que se encontram na retaguarda. E como já dizia Jesus, só desce quem subiu, e só sobe quem auxilia o que está no patamar onde se encontra. E o quinto e último item deste primeiro momento, o menor movimento do menor dos seres, da menor partícula, interfere no conjunto. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, o mais discreto pensamento entra em conexão, segundo Allan Kardec,
com todas as nossas vivências, desde a nossa origem conceptual até o momento no qual estamos vivendo essa experiência. De modo que, se ele entra em contato com todas as nossas vivências, entra em contato também com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, conforme Allan Kardec. E o segundo momento que eu quero que vocês, pelo menos, pensem na possibilidade. E para mim, autoconhecimento é sinônimo de anatomia do espírito, do que ele é constituído. Então, por meio do autoconhecimento, eu vou saber do que sou constituído. Eu possuo um corpo governado pelo universo perispiritual, regido pelo universo mental, que é gerenciado pela minha vontade, estruturado pela minha inteligência, tendo como arquiteto o próprio pensamento. Mas tudo isso são expressões da minha própria consciência. Então, autoconhecimento é sabermos do que somos constituídos. E o segundo pilar, se assim podemos dizer, autodescobrimento, que é sinônimo de fisiologia. Como isso funciona, como isso interage, ou como esses elementos interagem entre si. Já que quando penso, interajo com o meu universo e com o cosmos simultaneamente. E quando penso, se interajo, permuto energias, experiências com todas as frequências. E se há uma permuta incessante no dizer de Emmanuel, eu existo dentro de todos os seres, conforme Leon Denis, e todos os seres existem dentro de mim. Porque quando eu olho para alguém, algo do meu universo viaja para o alguém que eu estou olhando, e algo do universo do outro olha e viaja para o meu. Basta vocês imaginarem um simples bioquímico. E ao examinar o nosso sangue, por exemplo, ou qualquer tecido, dependendo da sua moral, do seu equilíbrio, da sua harmonia, ele envia informações as quais, quando encontra a origem daquele tecido, porque ele está conectado com a nossa essência consciencial e com o próprio corpo, as informações desse profissional, dependendo do que ele está enxergando no exame, pode reorganizar o universo e curar o doador daquele tecido ou daquele sangue. Temos vários casos testificados. Mas se eles estiverem em desarmonia, como aconteceu com a estudante de medicina, filha do Dr. Jorge, em Palmas, Tocantins, se a moça, de fato, tivesse o que estava provando o exame, ela deveria ter desencarnado há 2 meses atrás. Não haveria possibilidade, com aquele resultado, ela estar ali diante da estudante de medicina. Repetir o exame no outro laboratório e o resultado foi totalmente diferenciado. Fato. Uma outra jovem da cidade de Marabá, no Pará, foi testificado, segundo especialistas, um processo cancerígeno na região uterina por uso inadequado da energia sexual e coletou o material para biópsia somente por praxe, como eles narram. Mas já estava, segundo a sua experiência, provado o câncer atuando naquela região. Só que conversamos com esta jovem um dia depois da coleta, e o exame demoraria de 15 a 30 dias para retornar. E ela procedeu às mudanças necessárias, que refletiram no material em curso, e quando o resultado chegou, deu negativo. O médico, não acreditando, fez mais 2
biópsias que deram negativas também. Uma outra jovem aqui de Araçatuba, ela gestava, engravidava, mas não segurava. A parte genética ou um dos seus genes, segundo a medicina, como se expulsasse o feto, como se ele fosse uma doença, algo agressivo. Conversamos com o jovem casal, explicamos que 35 outras mães que não conseguiam conceber já estavam com seus filhos nos braços e eles podiam também. Mas os médicos dizem que eu vou morrer se levar adiante. Eu falei, morre por uma causa nobre, lutando pelo que você acredita. Mas nós não acreditamos na morte. E você pode, como autora do seu destino, reconstruir o seu corpo em alguns dias, porque consta na obra de Camille Flammarion, A Morte, o Seu Mistério, que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E em certas situações, basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Você só vai criar um mecanismo novo no seu sistema reprodutor. Ela ganhará o seu bebê agora em maio. Está perfeita a gravidez até agora, onde nos consta. Uma outra preparou, por sinal, a apresentadora do programa na TV Mundo Maior conosco, essa eu cito o nome, que nos autorizou, a Valéria Marques, uma terapeuta holística, psicóloga, etc. Ela preparou, mais o esposo Alessandro, durante 9 anos para conceber um filho ou uma filha com consciência. Engravidaram, gestaram na mais perfeita harmonia. Mas ela não queria apenas conceber, ela queria que o parto fosse não apenas normal, fosse natural, como minha mãe me teve, em casa, sem médicos, somente com as doulas ou com as parteiras. Foi no caso dela uma parteira e 2 doulas, alguém para registrar o evento e etc. E ela entrou em trabalho de parto às 2 da manhã. Já estava com quase 12 horas e a coisa não estava acontecendo. Usou todos os recursos que estavam ao seu alcance, até que o colo uterino inchou. A parteira, as doulas desistiram, o marido, em aparente desespero, nos liga. E eu pedi a ele, entre mentalmente dentro do útero, dê uma ordem harmoniosa aos elementais que o tecido vai encolher em segundos. Por experiência própria, eu faço isso. Abrace sua filha, vossa filha, Narayani, e mostre o caminho e sai com ela. Eu não consigo. Só que eu já estava dentro do útero porque já estava acompanhando. E eu só escutei, está descendo. E ele largou o telefone e a Narayani veio ao mundo da maneira que eles programaram. Porque todos aparentemente desistiram, menos a mãe. Ela disse, eu não vou levar esse trauma para a minha vida. E eu preparei para conceber e vai acontecer exatamente como eu programei. Porque Deus não limita. E as possibilidades são imensuráveis para aqueles que querem fazer o bem para si e para os seus semelhantes. De modo que auto amor é saber fazer isto, que é o terceiro pilar, anatomia, fisiologia, auto amor. Eu sei consertar, eu tenho controle sobre o meu corpo, sobre a minha vida biológica, psíquica, emocional, moral e espiritual. Eu sou o comandante da minha realidade. O reino de Deus está dentro de mim, Deus e o Cristo também estão. De modo que autorrealização, que é o quarto pilar, é quando eu coloco o meu universo, no caso dela, no caso deles, a serviço do meu semelhante.
E aí foi para gestar, para construir uma espaçonave para que a Narayana pudesse encarnar. E o quinto e último item deste segundo momento é o que nós chamamos de autoiluminação, onde eu aperfeiçoo o meu universo de tal modo e tenho consciência de tal forma que eu não vejo diferença nenhuma entre mim e o microfone, por exemplo. A cadeira que vocês estão sentando, o piso que estão dando sustentáculo. Porque todos os seres são feitos da mesma essência. São expressões do mesmo Deus. E quando eu trato todas as coisas de igual modo, se estiver enfermo, a cura acontece naturalmente. Se estiver saudável, jamais adoecerá. Então nós vamos falar do poder do pensamento como arquiteto, mas ninguém consegue pensar se não tem inteligência do que almeja criar. Isso é Allan Kardec. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os professores e a matéria-prima. De modo que o meu pensamento é a minha capacidade criativa em ação, mas sem a inteligência para colocá-lo em ação, não vai acontecer muita coisa. E eu preciso compreender que na própria mente, além do pensamento, que é o arquiteto da inteligência, que é a alavanca de propulsão, a imaginação para fazer acontecer o que almejamos pela inteligência, acionando o pensamento, consultando a memória, ou as memórias, baseado no que eu pretendo construir, mediante o que eu já estava vivenciando até aquele instante. Eu faço um exame de consciência, a introspecção, consulto as minhas memórias desta e até de outras vidas, mediante o que proponho, para ver se o que eu vou criar acrescenta alguma coisa, permite que eu possa avançar por minha vez. E eu preciso, então, de um projeto. E o projeto nós chamamos de oração. Muitos transferem a construção e a execução desse projeto para outrem. E Joana de Ângeles afirma-nos que não tem como a oração do outro resolver a nossa problemática. Porque recebe os benefícios quem ora. Quem recebe as vibrações da oração recebe inspirações, forças e estímulos para que possam fazer a mesma coisa de quem está orando ou de quem já sabe fazer. E a oração nós fracionamos em 3 etapas: louvar, pedir, agradecer. E o que nós chamamos de louvar, ou o mecanismo de adoração, por meio do qual eu reconheço e lembro de Jesus a respeito disto, afirmar: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Se eles trabalham sempre, e Jesus nunca afirmou: eu curei você. A sua fé te curou. Sois deuses. O que é que eu posso pedir? Porque a sequência na oração é pedir alguma coisa. Normalmente pedimos bênçãos, como se bênçãos fosse algo pronto. Mas para Emmanuel e Ramatiz, bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Eu vou pedir trabalho, já que eles trabalham sempre e eu preciso trabalhar por minha vez. Bom, resolvido a segunda etapa. E a última é agradecer. Para os que desconhecem, gratidão é quando eu me comprometo a colocar na prática a dádiva que pedi. Se eu pedi a oportunidade de trabalho no bem, agradecer é o trabalho em si, conforme o espírito Joana de Ângeles. Então, a gratidão de um grão de trigo, por exemplo, é quando ele se deixa matar para transformar-se em pão.
Então agora temos o nosso projeto. E quando assim apresentamos para a nossa consciência, algo em nós existe, conforme Emmanuel, Joana de Ângeles e outro. Para Emmanuel, a vontade é a gerente da mente. Para Leon Denis, é a maior de todas as potências da mente. Para Miramês, é a vontade que gesta o próprio pensamento. Mas Joana de Ângeles narra que a vontade está a serviço da consciência profunda. Eu estou aqui encarnado, uma fração dessa consciência, e há algo entre a minha realidade e a minha realidade imortal. O espírito, a minha essência consciencial, conforme a autora, tem quase a idade do universo, quase a idade do cosmos. Eu, a personalidade, segundo a autora, tenho a idade cronológica desta existência. Se com tudo que eu já aprendi até agora, se me falta algo, eu preciso de 3 coisas para completar esse algo, se assim desejar ou almejar sucesso, êxito no intento. Apresentar para a minha própria consciência, na qual residem Deus, o Cristo, o próprio Evangelho, com humildade, reconhecendo a minha própria ignorância a respeito do que eu pretendo conquistar, do que eu almejo governar. A segunda etapa, além da humildade de reconhecer a própria ignorância, sinceridade. De fato, eu quero, como autor do meu destino, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Preciso das intuições da minha própria consciência ou das inspirações de outras consciências. E o terceiro, e até mais importante do que os dois, fidelidade na aplicação, mediante as inspirações, as intuições que chegaram no cenário mental. E é nesse quesito que nós queremos dar um destaque para a vontade, porque para o espírito Joana de Ângeles, a vontade só visa 2 coisas em nosso universo: a paz íntima e a conquista do infinito. Qualquer coisa que esteja fora da busca da paz íntima, a saúde integral e a conquista do infinito, começando pelo autoencontro com a minha realidade, nós estamos falando de desejos que gerenciam os sentimentos, as paixões, sensações e instintos. Mas não estamos falando de vontade em si. A vontade só obedece à consciência. E normalmente nós nos escravizamos pelos desejos e escravizamos a mente também. Via de regra, é o que fazemos. Principalmente eu. Não estou dizendo vocês. Quando eu falo o que fazemos, todas as vezes que eu falar no plural, eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para o meu universo, porque sou sempre a soma de muitos, conforme Emmanuel. Comece a olhar para o corpo de vocês e pergunte a si mesmo, quantas vidas compõem essa vida biológica? Porque células humanas, só 10% da massa física do corpo, conforme a ciência. Não apenas a ciência acadêmica, a ciência espiritual também. O restante são vírus, bactérias, micróbios, vermes, e não são eles os causadores das enfermidades. Como o cientista Louis Pasteur acreditava que eram eles que provocavam as doenças. Outro cientista, Claude Bernard, desbancando o seu colega, isso não é verdade. O que gera as doenças são os ambientes. Não são as bactérias, vírus, micróbios ou vermes que causam as enfermidades. E a humildade do cientista Pasteur. Bernard está com a razão, eu estava equivocado. E André Luiz, em Missionários da Luz, é a mente perturbada, fora, que perturba a nossa mente. No caso do vampirismo, Alexandre, o seu instrutor, responde não. É a nossa mente perturbada que atrai a mente semelhante e somatiza
conforme o instrutor Gubbio também repete na obra Libertação, ainda com André Luiz. Dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença. Logo a moléstia lhe atende com todas as características estruturadas pelos moldes mentais. E entra em ressonância com outros seres que pensam de igual teor, porque em Mecanismo da Mediunidade ele narra que estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, encarnados ou não, e começamos a carrear o energismo, e daqui a pouco a enfermidade que planejamos está sedimentada. E não vamos falar hoje de enfermidade. Queremos falar de um processo de reorganização. Com a vontade, mediante a análise da oração, é como se ela gravasse em si a petição. E como se viajasse ao encontro da consciência profunda que é a nossa realidade, na qual existe o Evangelho, o Reino de Deus em nós, segundo Emmanuel e Joana de Ângeles. Para Emmanuel, o Evangelho está nos mais profundos refúgios da nossa consciência, no nosso próprio espírito e também na sensibilidade do nosso coração. Coração para o espírito Joana de Ângeles é a soma do conhecimento com o amor. Esse ambiente é o que ela chama de coração no espírito. O Evangelho estaria nessa fusão de teoria com aplicação que produz a sabedoria, as virtudes. Mas está na consciência também. E para a autora é uma fonte de força, a lei, vitalidade, a matéria-prima do cosmos e vida. Para ela, a matéria-prima e a lei chama-se amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E a vontade leva para a apreciação da consciência a petição. E se a consciência julga que o algo que está sendo peticionado visa a promoção da sua fração, que é a alma, e de todos os seus veículos de expressão, ela envia como se fecundasse a vontade com as mais profundas essências, fruto das experiências vivenciadas e aprimoradas, forças intuitivas que a vontade traz com todo cuidado e quando aproxima-se da mente como gerente, quando ela entrega a encomenda, recebe o nome, essa encomenda, de pensamento. Ele é uma possibilidade, esse pensamento. E o pensamento, conforme a autora Joana de Ângeles, é uma fração da consciência. Allan Kardec também acredita na possibilidade e colocou no Livro dos Médiuns, no item 76. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Ou seja, mais uma fração da própria consciência, como se fosse um upgrade, mediante o reconhecimento pela humildade e a sinceridade de propósito e a fidelidade na aplicação, recursos se achegam à própria mente, o laboratório, que mediante a inteligência que agora ampliada pelas intuições e às vezes agraciadas por inspirações de quem está na mesma frequência, observando-nos e nos auxiliando, nós começamos a gestar o pensamento novo. E esse pensamento pode transformar-se, segundo André Luiz, em duas coisas. Se eu quero gerar algo novo, se eu quiser fazer isto, eu vou construir a bioenergia, a força que gera e nutre a vida. Mas se eu quiser aprimorar o meu corpo ou os meus veículos de expressão, eu transformo o mesmo energismo em hormônios psíquicos e físicos, segundo o autor. De modo que eu posso criar leis para dialogar ou restabelecer o equilíbrio em qualquer parte que eu as direcionar. Vou dar um exemplo no qual nós temos provas
para apresentar para vocês. Um amigo foi visitado por um processo cancerígeno o ano passado. Na sua coluna vertebral. Ela começou a deformar de cima a baixo, da base na cervical até o cóccix, e desaparecer a estrutura óssea. Sabedor dessa realidade, após a ressonância, ele interrompeu o ciclo de palestra, passou praticamente 1 mês e meio, quase o tempo todo na horizontal, mergulhando no teu corpo físico, após apresentar a proposta de mudança, com todo esse mecanismo que eu disse até agora, reconhecendo que na própria medula óssea, a presença das células-tronco, que sabe reconstruir qualquer parte do corpo se nós as direcionarmos, e há médicos na medicina convencional fazendo isso com a mente e ensinando seus pacientes a fazê-lo. Ele mergulha na sua medula óssea, principalmente na região da bacia, que é onde está mais contundente a sua presença, e direciona para a coluna após gravar na mente a imagem de uma estrutura óssea da coluna saudável, e 1 mês e meio, percebendo o resultado exitoso, repete a ressonância e a coluna estava totalmente reconstruída. E eu tenho as fotografias do antes e depois para mostrar para vocês. E esse foi só um dos processos, porque ele já passou por mais de 15 processos cancerígenos. E processos cancerígenos, quando assim falamos, é uma desarmonia íntima, porque câncer não advém de um vírus, de uma bactéria. Muitos acusam os agrotóxicos, os alimentos externos. Eles podem alimentar o que nós criamos. Mas segundo o doutor Técio Iandoli, como cientista e pesquisador, e juntamente com ele vários outros, é um conjunto de fatores, de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de ansiedades, que geram esse ambiente pestilento, vamos dizer assim, onde os bacilos psíquicos, segundo Ramatiz, desenvolvem os elementos agressivos que invadem as nossas células e fazem o que já conhecemos. E se quisermos nutri-los, para que eles possam proliferar, basta vocês usar o micro-ondas com as suas radiações em 1 minuto, que vai destruir toda a harmonia, toda a vitalidade do alimento em 97% mais ou menos, e transformar vários em cancerígenos, em parceiro desses que já estão dentro. Aí traz para dentro e ajuda a moçada a proliferar. Ou o uso excessivo, ou de forma excessiva do celular. Telefone é para dar recado. A maioria de tumores, principalmente em crianças e jovens, as radiações dos celulares. Um celular ligado na cozinha, juntamente com o micro-ondas que está ligado, um dos dois pode explodir e matar pessoas. Fatos já foram registrados. A hora da refeição é um momento sagrado, no qual o celular deve ficar no mínimo a 8 metros de distância, de preferência desligado. E na hora de dormir também. Desligado ou fora do quarto, principalmente se colocamos para carregar, que a radiação aumenta. Ou se a bateria está com menos de 15%, a radiação, segundo os especialistas, aumenta em até 1000 vezes a mais o seu poder radioativo. Açúcar refinado, uma delícia para as células cancerígenas. Para elas, um alimento belíssimo, assim como o açúcar cristal, do qual ela tiver a origem. E ambas, cristal e refinado, de cal virgem e vários outros elementos como soda cáustica e outros, para chegar no processo que nós conhecemos. Porque assim como o açúcar refinado é um subproduto do cristal, o cristal o é
do açúcar demerara, que é o menos adulterado. Mas ele próprio é um subproduto do açúcar mascavo, que nem é considerado um açúcar, mas sim um alimento. Açúcar como nós conhecemos, mas um elemento nutritivo com mais de 20 capacidades nobres para o corpo de nutrição, mas em excesso, tudo pode prejudicar. Então é o que entra pela boca, é o que sai que complica. Porque se eu estiver em harmonia, segundo Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, tudo que eu trouxer para o meu corpo, mas eu estou falando de harmonia mesmo, onde eu percebo que esta harmonia é a lei que rege o cosmos, a lei que rege o amor. E eu coloco essa força que gera, nutre, organiza e mantém a vida, amando-me e, por extensão, todas as coisas de igual modo. Quando eu estou em exercício ou exercitando esta harmonia, pode comer até o produto do micro-ondas, que vocês vão transformá-lo inteirinho antes de tocar nele fisicamente. Porque o campo vibracional que nós construímos pela harmonia no pensar, que dá forma ao que nós estamos criando, a harmonia no sentir, que dá vida ao que estamos criando, e ao mesmo tempo a consciência da palavra verbalizada ou não, que vai dar movimento ao que estamos criando, e a atitude que vai dar direção à nossa criação. E se usarmos como acréscimo a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores, conforme experimentos científicos, que fortalecem o sistema imunológico em 300.000 vezes, nós vamos transformar qualquer situação externa em algo harmônico se não tivermos escolha para aquele momento, para saciar a nossa fome, para atender a nossa necessidade. Mas sem esquecermos que não é a quantidade de alimento que garante a nutrição. É a qualidade e principalmente onde eu estou. Onde está a minha consciência na hora da alimentação? Eu estou aqui, o meu corpo e a cabeça em algum lugar. Eu estou de corpo, alma, coração, mente e consciência. E conforme eu estou presente, quando eu penso na visão de Emmanuel, eu estou colocando em ação a minha capacidade imaginativa. E quando eu começo a imaginar o que penso, eu começo a criar o que eu estou imaginando. E se eu olho para o alimento, seja ele qual for, e já tem crianças como ontem, em José Bonifácio, deparamos com uma, basicamente ela come batata doce, mais alguns acessórios, pouquíssimo. E a mãe, quase enlouquecida. Seu filho não tem problema algum. Ele está saudável, faça os exames periódicos, porque conforme o cientista Allan Kardec, tudo está em tudo. A mesma energia que está na batata está na natureza inteira, porque é uma síntese. E se ele estiver em harmonia, porque uma criança com 4 anos de idade, ao comer uma batatinha, conforme o experimento científico, o cientista pede para a criança para tirar uma fotoquilha do campo vibracional da batatinha antes dele fazer a oração. E após a oração. E ele repete as palavras exatamente estas. Obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. Tirou-se a foto outra vez. Houve um aumento de 92% no campo vibracional da batatinha. Uma criança de 4 anos. Agora imagine a oração nos moldes que eu mensurei. Que coloca o evangelho em ação. É a nossa alavanca. Que transforma-se na bioenergia ou nas forças psicofísicas para gerenciar o nosso universo conforme a nossa intenção. De modo que, se soubermos o que fazer, como fazer e quando realizar,
Porque é exatamente isso. Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, a consciência que eu mensurei, que a vontade vai lá e leva a petição e traz de volta o mecanismo intuitivo, que transforma-se em pensamentos. Ela, segundo a autora, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E o que esse amigo acessou para corrigir a estrutura óssea, não só a coluna, todas as juntas desse jovem, por um processo cancerígeno anterior, estavam desgastadas, descompensadas, como se fosse algo semelhante ao bruxismo, no caso das articulações mandibulares, mas no corpo inteiro. E ele praticamente sarou de todas, reorganizou todas. Parece que só do lado esquerdo da mandíbula tem um pequeno barulho, mas em todo o corpo conseguiu. Porque ele entrou ou mergulhou, porque é isso que Joana narra também, que a oração é um processo de iluminação de dentro para fora. É como se ele fosse dentro de si, conversasse com a própria consciência e retornasse com os recursos para consertar a heredade que ele próprio havia destruído pelo desleixo, pelo mau uso ou pelo uso indevido. Então, antes da alimentação, reconhecer, no mínimo, que incontáveis vidas interromperam as suas vidas para gerar vidas em nossa vida. E é nesse momento que a menina Heloísa, filha da Andréia de Araçatuba e do Júnior, que não engravidavam, antes o Júnior, com pé na cova, com a doença autoimune, sarou e agora, após a coragem da Andréia, que estava com o útero repleto de mioma, suspender a cirurgia acadêmica e acreditar na cirurgia espiritual, ela engravidou a semana seguinte e as células-tronco doado pelo nascituro para a mãe, em especial, possibilitou-a reconstruir o próprio útero e já está planejando trazer um novo ser. Mas o que me encanta na Heloísa é ela comer a banana com a casca. Porque foi ensinado no ventre o aproveitamento total do alimento, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. E no ventre o reencarnante ou encarnante aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. E tudo que tinha direito de ensinar para ela, ensinou. E ela come com naturalidade porque sabe que na casca tem 60% mais potássio do que na banana. E principalmente quando ela está ficando manchadinha, pintadinha, que nós queremos já descartar até a banana inteira, ali é que a potência está melhor. Quanto mais soubermos, quanto mais inteligência tivermos acerca da nossa realidade, do aproveitamento total da energia que a natureza nos oferta, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo, como eu comecei a dizer, não é a quantidade de alimentos que sacia a fome ou que nutre o corpo. A saciedade está na boca e não no estômago. Se eu ficar em contato com o alimento mastigando, como uma amiga no exercício, numa vivência, recebeu 3 uvas passas. Então, 3 uvas passas para mastigar durante 2 horas. A primeira só jogou para a esquerda e para a direita e mandou para o gol. Esqueceu, porque a fome era tanta, esqueceu. E a segunda já lembrou, conseguiu ficar uns 5 minutos. E a terceira ficou tanto tempo que ela perdeu a fome, já não dava mais conta de comer tanta coisa que estava saindo daquela uva. 35 milhões de pequenas estruturas glandulares na intimidade da boca extrai a vitalidade do alimento, a vitalidade do que estamos criando pelo pensamento, enriquecendo pelos sentimentos e às vezes dialogando sem verbalizar a palavra, aqui durante a mastigação.
Se soubermos fazer isso, a cada dia vamos comer menos, conforme essa criança de ontem, além de comer quase nada em quantidade de elementos, come o mínimo, como um passarinho, como um beija-flor. E outra jovenzinha de 13 anos em Vitória da Conquista, ela não come quase nada, super saudável, corada e etc. E a irmã come de tudo e vive doentinha. Há espíritos com a capacidade fantástica que estão chegando e não precisa de muito. Mas há outros, por mais que nasçam de pais veganos ou vegetarianos, são carnívoros. E nós temos que ter essa lucidez para assisti-los, tendo como mais importante o caráter, e não o que se come, o que se bebe e etc. Mas nós precisamos levar em consideração que a quantidade em exagero ou excesso de alimentos geram enfermidades, conforme Allan Kardec nos alertou. E agora nós vamos fazer um exercício que vai levar, segundo os dirigentes da casa, pouco mais de 2 horas. Porque nós queremos mergulhar para que vocês visitem a origem da vida de vocês, alguns bilhões de anos, e até a gente voltar pode levar algumas horas. Eu não falei do passe, da água magnetizada. Allan Kardec, após compreender tudo isto, porque estudou mais de 30 ciências correlatas, por mais que a própria ciência, o meio acadêmico, não as reconhecesse na época, e hoje as reconhece, ele entendia que nós podemos, usando o pensamento e a vontade, criar os átomos que constituem o nosso corpo. Está no Livro dos Médiuns. E transformá-los em alimentos e em medicamentos. E não só isso. Interagir com a água que está fora e alterar a sua estrutura no processo que nós chamamos de magnetização. E não só isso lá. Fazer com a água do próprio corpo, que é mais de 2/3 de sua massa. Magnetizar a água do próprio corpo, que é muito mais importante do que receber um copo de água magnetizada. E ele ensinou-nos a fazer isso com a oração, com a ação do pensamento e da vontade, convenientemente dirigido, no Livro dos Médiuns, dirigidos para o bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. E na obra O Céu e o Inferno já mostra a oração como um processo de magnetização por meio do qual eu entro em contato com os fluidos, arrebanho uma porção, gravo neles as minhas virtudes, construo uma realidade em mim e interajo com o universo do outro, desagregando as estruturas sofridas ou que causam sofrimento, evocando a consciência de quem sofre, chamando a responsabilidade para que ele possa endireitar suas veredas. E na obra A Gênese mostra o processo mais detalhado. Não só eu posso desprender parte do energismo do meu perispírito, que é a individualização de uma porção de fluido cósmico ou universal, e reconstruir meu corpo, e reconhecer no perispírito uma fonte permanente dessa energia, ou interagir com esses fluidos usando a mente, o pensamento, a vontade, condensá-los no perispírito e construir moléculas saudáveis e transferir para o corpo enfermo. E isso já está acontecendo nesse salão desde quando vocês adentraram aqui. Pela consciência de vocês, pela espiritualidade, porque a palestra de 1 hora equivale a 1000 passes. E se não prestarmos atenção na mensagem da palestra, mesmo que Jesus vier pessoalmente aplicar o passe, Allan Kardec e Joana, vocês não vão receber algo que pensam que vão receber a mais, se isso não aconteceu, pela sintonia e o interesse da mensagem que ilumina pelo conhecimento que propõe, que esclarece pelas experiências vivenciadas de quem pronuncia e, ao mesmo tempo, pode tornar-se libertador se vocês colocá-la na prática. Porque não vai ser a assistência magnética do passe da água magnetizada
que vai resolver o problema. Ela alivia, essa assistência alivia o efeito. Mas a causa, segundo vários autores, depende da mudança comportamental de cada ser. Allan Kardec foi aprofundando de tal modo de reconhecer que numa reunião de estudos como essa, nós já estamos nos assistindo entre si. Porque passe doa quem tem mais. E é um mecanismo automático da consciência, como mensurou o próprio Jesus. Alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Então bastava alguém tocar com nobres intenções que as virtudes do Cristo, o seu energismo, já viajavam para o universo do outro. Então, quando vocês sentam um ao lado do outro, o que está mais equilibrado já faz isso com o que está menos. É um processo da própria lei de harmonia, a lei de equilíbrio. E Kardec reconheceu que somente a pessoa que estivesse sob um forte processo obsessivo, ou de uma subjugação, ou até de possessão, precisaria que alguém lhe impôsse as mãos. E não era qualquer um, porque num dos casos, qualquer um apresentou rapidinho para impor as mãos sobre uma jovem que estava possessa. E ela disse com todas as letras a quem impora as mãos: você está fortalecendo o obsessor, a mim você está prejudicando. E Kardec reconhece e registra no Livro dos Médiuns e na obra A Gênese que nós precisamos de conhecimento de causa e valores morais para enriquecer o produto que vamos doar. Se é que vamos doar, porque ele também reconhece que cada um tem a sua fonte. E o máximo que eu vou fazer é despertar o seu potencial. E jamais entregar algo pronto para resolver a problemática. E reconhece mais tarde, no caso da obsessão, que muito pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E grava na terceira edição da obra O Livro dos Espíritos, a proposta libertadora, na questão 909. Quando ele interroga o Espírito da Verdade: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. E sempre ele queria procurar uma saída para testar a informação e faz uma outra pergunta de 910. E na 911 ele enfatiza: não há nenhuma imperfeição, alguma coisa tão potente que a vontade não seria suficiente para vencer. E a resposta: só se a pessoa, se o indivíduo se comprazer com a situação. Porque há muitas pessoas que afirmam: eu quero sarar, e torce para a cura não acontecer. Porque ela está sendo tratada como um rei, como uma rainha, e se a coisa der certo, porque foi o teste que fizeram com a primeira fórmula da pomada Vovô Pedro. Um moço com as duas pernas cheias de feridas, deram para ele a pomada. Uma semana depois ele volta com a perna totalmente curada, e a outra da mesma forma. E perguntaram a ele: mas o que aconteceu? E ele retorna para o interlocutor dizendo: você acha que eu vou perder o meu ganha-pão? Ele não queria sarar. Então, bem na câmera lenta, nós vamos fazer o exercício que vai levar menos de 10 minutos. Cada um na posição que se sentir confortável. Porque Kardec afirmou também que a forma nada vale, o pensamento é tudo. É aonde vocês estão é que vai fazer a diferença. A humildade perante a própria consciência, que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, que conhece, segundo Kardec, a menor partícula do corpo físico, do perispírito de vocês. É um diálogo sincero com esta consciência. Com Deus, com Cristo, o Evangelho que há em nós. Então comece a respirar com suavidade, porque quem não sabe respirar, não consegue relaxar. E nós gostaríamos que, além do ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que carrega da natureza as essências mais nobres,
enriquecido pelo conteúdo da espiritualidade que nos assiste, que esse ar fosse enriquecido também com as nossas intenções. A humildade, sinceridade, e essa sinceridade, essa intenção, já começa a qualificar esse ar que estamos recebendo e multiplicar as possibilidades. Então, respire com suavidade e, ao mesmo tempo, acompanhe o mecanismo respiratório. Viaja para dentro dos pulmões, juntamente com o ar. Abrace e exercite a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de dias melhores. Reconheçam, por exemplo, que está entrando em média 21 partículas de oxigênio para permanecer somente 4 dentro do corpo. 17 vai trazer o carbono para fora e é ele que nos asfixiaria e não a falta do oxigênio. Então enriqueça o ar e vai abraçando a estrutura íntima do sistema respiratório e, após chegar nos mais pequeninos alvéolos, entra na corrente sanguínea através dos capilares, viaja na direção do coração, onde serão recepcionados pela câmara menor e repassado o conteúdo enriquecido para a câmara maior, e será bombardeado para todo o corpo e acompanhe pelas artérias que começam espessas e vai afunilando até transformar nos capilares, levando o energismo para cada uma de vossas células, a harmonia que almeja o mecanismo nutridor e organizador, porque ao mesmo tempo, dentro do ar, juntamente com o ar, com a oferta da natureza, estamos mergulhando com a nossa essência consciencial. E retorna carreando de volta o energismo dissonante dessa força harmoniosa que levamos. Capilares, e agora retornamos pelas veias. As artérias que levaram o elemento enriquecido, o sangue é salgado. O elemento ou sangue empobrecido é doce. Ele vem para as veias, chega na câmara maior, transporta-se para a menor, será bombeado na direção dos pulmões, para ser mais exato, a circulação menor. Entrega-se através dos capilares a essência dos elementos que estamos exteriorizando ou devolvendo à natureza, o carbono em especial, e os pulmões encarregar-se-á ou encarregar-se-ão de devolver à natureza no processo de expiração. Então, inspirem com suavidade, com doçura, com ternura, pelas narinas, e façam o processo de expiração sem abrir a boca, pelas narinas também. Porque há um benefício imenso, porque tem sensores sutilíssimos na intimidade das narinas, que registram e assimilam e levam diretamente para o perispírito a força vital do ar. Diretamente para o cérebro sem passar pelos pulmões. Assim como o energismo que é extraído na boca através da mastigação, pelos milhões de glândulas, sendo levado diretamente para o cérebro e para o corpo vital. Abracem-se e ordenem que o corpo se relaxe, e permeado por esse energismo amoroso, onde as ideias enobrecedoras, que são aglomerados de pensamentos que arquitetamos, mediante a nossa inteligência e enriquecidos pela virtude ou pelas virtudes em exercício, as ideias enobrecedoras e a junção das ideias com as quais fazemos planos de futuras ações benéficas, ideias e planos, segundo a autora Joana de Ângeles, o Espírito,
são portadores de energias equilibrantes, são portadoras de energias equilibrantes. Energias com a capacidade de reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los mediante as forças virtuosas em forma de hormônios e aumentar-lhes a produtividade do energismo que gera, nutre, organiza e mantém a vida. O indivíduo deve concentrar-se, segundo a autora, numa visão saudável. Então imagine-se saudável em todos os sentidos. Fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, etc. Projetando-se no tempo, vejam-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Vejam-se recuperados. E agora o segredo para dar certo. Vejam-se saudáveis, em equilíbrio, recuperados, como se já tivesse acontecido o que almeja, assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretendem encetar. Esse é o mecanismo do passe, que nós chamamos de coletivo, que pode ser daqui para frente o passe onde quer que vocês estiverem. O movimentar pela oração, regida pela humildade, sinceridade e fidelidade, reconhecendo a paternidade cósmica, que trabalha sempre a paternidade crística, rogando a oportunidade de trabalho e agindo como co-criador com Cristo, com Deus, na sempre eterna criação. E ao mesmo tempo, traga à mente de vocês, ao coração de vocês, àqueles que desejam gravar ou transferir forças e estímulos para que eles possam colocar o seu potencial em ação, a apresentar o projeto pela oração, sensibilizar a vontade e a consciência como fontes inesgotáveis em conexão com o cosmos, trazer os recursos inerentes à situação que almejamos, de fora e de dentro, e construir pela imaginação, pelo reto pensar, pelo sentir, pelo falar, pelo agir, tudo o que de bom, de belo e nobre almejarmos para o nosso e para o bem de todos aqueles que visam a paz interior, a conquista do infinito, o pensar retamente, o exercício do discernimento, o falar com equilíbrio e o conduzir-se de forma tal que ninguém terá o que queixar-se de nós, fazendo a outrem somente o que gostaríamos que nos fizessem. Consultar em cada situação a nossa consciência sobre os nossos próprios átomos, para ver se não violamos a lei de justiça, amor e caridade que rege todas as coisas e respeitá-la e vivenciá-la em sua maior pureza. Não negligenciarmos nenhuma oportunidade de ser útil e construir um ambiente alegre, um ambiente de gratidão, um ambiente de esperança, para que possamos não só fortalecer o sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino, imunológico, mas principalmente colocar o nosso potencial a serviço da consciência cósmica. É como se colocássemos o Cristo, o Deus, o Evangelho que há em nós, a serviço do Cristo, de Deus, do Evangelho que há em tudo. Inspire mais uma vez com suavidade e nesse passe coletivo que começa aqui e termina em algum lugar no cosmos, por estarmos conectados com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo
e com todos os seres em todos os mundos. E neste momento, pelo veículo da psiconáutica, conectados com os internautas, e eles multiplicando as possibilidades, pelas ondas da internet, as ondas de rádio, de televisão, ou todas as ondas correlatas, e levem a mensagem que consola, que esclarece, para que todos aqueles que desejarem libertar-se possam, em assimilando a mensagem, compreendendo-a e vivenciando-a, possam, por sua vez, tornar-se referenciais no exemplo, onde quer que se encontrem, para falar do Evangelho do Cristo através das atitudes, mas, se necessário, usar também as palavras. Gratidão profunda a cada ser, em todas as dimensões que nos assessoraram. Aos dirigentes do plano físico e do espiritual desta e de todas as casas que congregam nesse ambiente, neste momento. A tudo e a todos os seres, a Valmisa, a Lúcia, a família que nos acolhe, do Gui, a Valentina, a Flora, a Cora, ou Coralina, suas filhas, da família que nos ampara, a todos os seres que nos deram este ambiente, ou esta oportunidade, as que antecederam e as que prosseguirão, a nossa eterna gratidão. Em nome do Cristo, em nome de Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado.